Tinha treta, né, galera? Pois é, o Náutico realmente vinha muito bem, 13 jogos sem perder. Aí perde 2 jogos em casa, galera. Diante do seu torcedor e no momento que o torcedor acreditou mais no time. Tinha treta, galera. Alguma coisa tá acontecendo. Bom, primeiro, agora o Hélio dos Anjos e a direção acho que tomaram uma providência gigante. Já tem jogador voando, indo embora. Porque, meu amigo, ou você tem um comprometimento numa reta final, ou você está fora do grupo. Isso já deveria ter acontecido. E precisa ver outros atletas também. Chamar na grande. Aliás, eu vou passar aqui para vocês uma ideia do que eu tenho em relação a essa Série C. Porque o Náutico é o terceiro colocado, tem 3 pontos. O Guarani tem 6 pontos. E a Ponte Preta, para mim, já foi. 9 pontos, tem mais 3 jogos pela frente. O Náutico, para mim, vai decidir, de uma vez por todas, a busca pelo acesso no próximo jogo contra a equipe da Ponte Preta. 5 da tarde, Moisés Lucarelli. Eu vou trazer aqui detalhes do que está acontecendo, porque é hora de sacudir, meu amigo, de balançar a carroça para ver quem segue e quem fica no caminho. A gente vai trazer detalhes agora desse momento do Náutico. Ainda não é uma crise. Ainda dá para subir? Dá para conseguir o acesso? Dá. Cara, não entendo. Sinceramente, não entendo. Porque o cara tava jogando, o cara tava performando bem, o cara, né, poderia ser um dos destaques do time nessa Série C, aí assina um pré-contrato com a equipe do CRB pro próximo ano. Quer dizer, abandonou, né? Foi. E aí o Náutico, mesmo assim, ficou com o cara jogar as 2 partidas e o cara não performou nada. Pô, é lógico, você tem que entender o momento. O momento é, meu amigo, todo mundo, né, de mãos dadas, pegando carrinho, vontade, entrega, tudo isso, cara. Se o cara, pô, desfocar, meu amigo, vai embora. Você tem que, ó, tá focado. E vou falar um negócio pra vocês. Pela experiência e pelo conhecimento, né, do técnico Hélio dos Anjos, já era para ter notado, né, que o Marco Antônio, né, tinha que seguir o seu caminho. E aí o Náutico decidiu, aliás, vou trazer detalhes para vocês. E ó, tem uma notícia boa aí pro Timba. Tem notícia boa pro Náutico aí, pro torcedor do Náutico, hein? Na Bet Nacional o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein? Acesse o QR Code aqui. Isso. Tem um link na descrição do vídeo, vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora, emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, joga pra se divertir, hein? Só se divertir. Bom, a notícia, né, é óbvio, né, mexe com a torcida do Náutico, porque o Náutico vinha muito bem, cara. O Náutico vinha entregando, vinha performando demais na competição. Aí, de repente, 2 partidas, o Náutico desaprendeu, cara. A entrega do time foi lá para baixo. E aí, eu fico pensando aqui, né, como realmente, né, o Náutico caiu tanto de produção, cara. Porque, sinceramente, eu acho que alguma coisa estava acontecendo no meu modo de pensar, no meu modo de ver. Eu acho que alguma coisa dentro do vestiário estava acontecendo porque realmente era inadmissível aceitar essa condição do time do Náutico, né, de estar jogando e realmente de estar deixando a desejar, principalmente nos jogos mais importantes, na minha opinião. Jogos mais importantes do Náutico, jogos mais decisivos do Náutico. Acho que o time realmente foi mal e começou a deixar a desejar. Bom, mas aí tem um fato, né? A partir de agora, então, o Náutico começa a organizar o time e o primeiro a deixar a equipe é o Marco Antônio, tá? O Marco Antônio tá deixando a equipe, jogador que já tinha acertado com o CRB, então já tinha que ter ido embora. Tem algumas notícias boas, né, em relação à questão do Náutico. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhada aqui, porque é muito difícil você acreditar que um time que vem de 13 partidas sem perder
acaba perdendo 2 em casa e com o Estádio dos Aflitos cheio, lotado, a torcida em cima pressionando. Mas aconteceu. E aí, agora o Náutico tem 2 jogos fora de casa. O primeiro contra a Ponte Preta, no próximo sábado, depois contra o Guarani e, por último, joga em casa contra a equipe do Brusque. Tem essa notícia boa que eu vou passar para vocês, que é o Carlinhos e o Paulo Sérgio, possivelmente, Carlinhos e Paulo Sérgio, devem ficar à disposição para o jogo contra a Ponte Preta. E é necessário. Aí o gol do Toró, né? Fez esse gol aí, o Jonas Toró, gol da Ponte Preta na vitória por 1-0 sobre a equipe do Clube Náutico Capibaribe. E o Ponte Preta aqui, a meu modo de ver, né? O Ponte Preta veio para buscar um empate, mas enfim, o Náutico deu espaço e a equipe foi gostando e foi buscando o resultado. Deixa eu falar aqui que o Marco Antônio realmente rescindiu com o Clube Náutico Capibaribe. O presidente Bruno Becker conversou com o staff do jogador e ele deixou a equipe do Clube Náutico Capibaribe, então não faz mais parte do Náutico Marco Antônio, tá? Tá indo embora. Não dá? Segue o caminho dele. E a questão da volta do Paulo Sérgio e também do Carlinhos. Carlinhos, para mim, é gigante na zaga. Ele e o João Maestro. Ó, para não passar nada, cara. Para tentar, nesse jogo contra a Ponte Preta, buscar uma reação. E aí, como está a situação, era isso que eu queria explicar para vocês. Nesse momento, o Guarani venceu o jogo ontem, a equipe do Brusque por 1-0 jogando em casa. Aí o Guarani vai sair agora para jogar contra o Brusque lá em Santa Catarina. O Brusque zerado, tá? O Brusque não pontuou ainda. Mas o Brusque ainda tem chance, sim, senhor. O Brusque tem 3 jogos. Joga em casa contra o Guarani nessa rodada. Depois joga em casa contra a Ponte Preta na próxima rodada. E por último joga contra o Náutico fora de casa. Então o Brusque pode ser o divisor de águas. Mas para isso o Náutico precisa ganhar esse próximo jogo contra a Ponte Preta, que acontece 17 horas no sábado, dia 27, lá no Moisés Lucarelli. O Náutico ganhando, o Brusque joga contra o Guarani. Os 2 jogos, inclusive no sábado, tá? Um às 17 horas e o outro às 19h30. Então, o Náutico tem que vencer esse jogo. Porque se não vencer, cara, você imagina o time do Guarani, o Náutico perdendo para a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta vai a 12 pontos. E aí, classificada. Aí o Guarani joga contra o Brusque. Só que o Guarani já tem 6 pontos. Aí o Guarani joga contra o Brusque. Se o Guarani ganhar, o Guarani vai a 9. 9 pontos, 3 vitórias. O Náutico tem 1 vitória. O Náutico teria que vencer a equipe do Guarani, teria que vencer o Brusque. E na última rodada joga Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta já classificada e a Federação Paulista de Futebol. Enfim, é complicado. O Náutico não pode depender desse último jogo, não, tá? Não pode depender desse último jogo com Ponte Preta e Guarani, precisando de um empate os dois para que as equipes possam subir. Então, a atitude do Náutico vai ser gigante. E pelo que eu conheço do Hélio dos Anjos, ele vai reunir o grupo essa semana, vai chamar na grande, vai cobrar, vai exigir. Olha, eu vou dizer um negócio para você, ele só não vai sair na tapa, mas o resto ele vai para cima mesmo, vai cobrar. E eu acho que o Náutico vai ter uma atitude diferente nesse jogo contra a equipe da Ponte Preta. E se puder já a volta do Paulo Sérgio, que é um jogador que tem estrela, tá? É um jogador que é goleador, pode ser também muito importante, porque a Ponte Preta em casa também vai sair para o jogo, galera. E aí, porque a Ponte Preta, já tá com 9 pontos. Se ela botar 12 pontos aí, ela vai para a final para buscar o título. Então, agora, eu acho que o Náutico tem que ir pro tudo. Tudo, não é questão de tudo ou nada, não. Tem que ir pro tudo. E aí o Hélio dos Anjos armar esse time, de uma maneira tal. Mas o que mais importa agora é a atitude do time. É a cobrança que o Hélio dos Anjos vai ter na equipe. É exigir, é marcar alto, é entregar o dobro em campo, é performar o máximo possível para conseguir uma vitória. Porque se o Náutico consegue uma vitória diante da equipe da Ponte Preta, vai a 6 pontos, e aí independe do jogo do Brusque contra o Guarani, porque o próprio Náutico vai jogar contra o Guarani. Então, é fundamental que a equipe do Náutico consiga essa vitória, porque senão fica com 3 pontos,
Aí o Guarani joga contra o Brusque. Se o Guarani ganhar, vai a 9 pontos. E a Ponte Preta a 12. E o Náutico fica com 3, tendo 2 jogos para chegar a 9. E o Guarani, 2 jogos para chegar a conseguir 1 ponto. Aí é complicado. Realmente é a situação complicada. Mas, ó, torcedor do Timba, quero que você coloque aqui embaixo. Eu acredito, energia positiva, eu acredito. Coloca aqui, escreve, compartilha o vídeo, dá moral. Se inscreve no nosso canal, a gente está caminhando de 200k. Precisa de poucos inscritos para a gente chegar à nossa meta de 200k. Dá moral, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço. Valeu, tchau.